Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. O áudio deste vídeo vai ser diferente porque eu tive que arranjar aqui outro esquema. Estou neste momento a gravar a partir do meu telemóvel, o meu velho telemóvelzinho que tem que estar ligado à corrente porque a bateria já não funciona como deve ser. Porque eu normalmente gravo estes vídeos no meu computador. O meu computador está na sala, mas eu, infelizmente, os meus vizinhos que estão daquele lado não estão a lidar com esta situação mais pacificamente. E portanto eu não quero estar a fazer uma gravação com receio que estalem discussões e que haja outros problemas e portanto resolvi refugiar-me, entre aspas, no meu quarto e aqui com o meu telemóvel, porque eu quero continuar a passar as mensagens, mas não quero estar sempre com receio e a ver quando é que eles saem de casa ou quando é que entram, porque o problema é quando estão os dois dentro de casa e, portanto, a questão está aí. Um, eu queria gravar este vídeo porque eu tenho aqui uma mensagem para vos passar também. Um, em parte, quer dizer, é sempre a minha experiência, não é? Quando eu passo mensagens, claro que são sempre mensagens deles e de alta vibração, mas também grande parte disso é a minha experiência, não é? Aquilo que eu passo e aquilo que eu estou a passar neste momento é aquilo que todos nós estamos a passar também. Cada um individualmente com as suas coisas, com as suas circunstâncias, mas todos nós estamos a passar por uma situação que não é típica e que é excepcional. E eu também por isso mesmo ando a atravessar questões mentais, questões emocionais e ontem principalmente houve uma mensagem que me foi dirigida, mas eu senti que era dirigida a todos nós e por isso mesmo é que estou a fazer este vídeo também. Eu tenho visto muitas mensagens, não só nas redes sociais, mas também em outros locais, e estou a ver duas reações em particular acerca daquilo que está a passar-se. Uma reação é a reação das pessoas que são proativas, querem imediatamente encontrar uma razão de ser no meio disto tudo, querem, no fundo, é uma forma de quererem controlar a situação, não é? Portanto, porque numa situação em que estão a sentir que estão a perder o controle, querem dominar, querem controlar, e portanto estão a apontar o dedo às gerações anteriores, que foram as que provocaram esta situação, estão a apontar o dedo a muitas outras coisas, a polarizar as situações, estão também a aproveitar para questões políticas, para questões de ideologia, para questões culturais também. Essa é uma reação. E outra reação são de pessoas a querer alienar-se e desligar-se daquilo que está a acontecer, refugiando-se numa certa fantasia de que se ficarem muito quietinhos e muito sossegadinhos e não fizerem nada e ficarem à espera que passe, que tudo vai correr bem e que tudo vai passar e portanto, vamos distrair-nos e vamos combater o aborrecimento e o tédio. E aliás já estamos a ver algumas mensagens nesse sentido, não é? Portanto, online as pessoas, há muitos serviços que estão a dizer está aborrecido em casa, conheça isto, conheça aquilo, distraia-se, entretenha-se e etc. E eu tenho uma palavrinha a dizer sobre isto tudo, porque eu própria andava a sentir sentia-me, bom, tenho sentido várias coisas nestes dias também a nível energético, devo confessar. Um, mas basicamente andava-me a sentir muito repuxada para aqui, repuxada para ali, atitude assim, atitude assado, e comecei a ver muitas pessoas a tentar encontrar sentido no meio disto tudo, razões, e eu própria comecei a perceber que também estava um bocadinho nessa onda, e preocupada com as pessoas e a querer agir e a querer, no fundo, passar mensagens, fazer meditações, etc porque sentia isso, não é? Sentia também esse chamamento. Mas uma das coisas que eu percebi foi que parte desse impulso tem muito a ver com a parte mental. Tem muito a ver para já com a onda energética que se está a gerar, porque
grandes multidões de pessoas, todas a ir para o mesmo sítio, todos nós vamos sentir muito esse impulso de andar também na mesma direção. E também porque eu, em termos de feitio e de personalidade, sou muito mais vamos para o terreno e vamos fazer e vamos conseguir e vamos etc. Portanto, eu tenho muito dentro de mim tenho muito essa abordagem. Eu acho que claro, também tenho outras questões minhas, emocionais, que também tenho que atravessar e tenho que tratar, e tenho os meus traumas e as minhas dores e essas coisas todas. Portanto, também tudo isso está incluído nas reações, certo? E eu ontem estive a ponderar bastante sobre isto e a meditar sobre isto e sentia como se fosse uma sensação de que não estava a fazer o suficiente, que eu acho que é o que muitas pessoas estão a sentir neste momento. Não estão a fazer o suficiente, sentem que querem ter ideias sobre o que é que devem fazer, querem ter uma direção qualquer, uma orientação qualquer, não é? Há essa busca interna. E ontem estava no meio disto e comecei a pensar, mas não foi com a cabeça, não é? A ponderar, a meditar internamente. Porquê é que eu estava a sentir isto? Porquê é que havia esta necessidade tão grande de encontrar respostas? E no meio desta sensação, a mensagem que me veio, não é? Que senti a energia vir ter comigo e dizer-me foi: descansa um pouco. Não fiques tão preocupada em encontrar respostas. E no meio dessa mensagem, o que eu me apercebi foi isso: que este impulso tão grande que nós temos de encontrar respostas neste momento é novamente a nossa mente, ou novamente o mecanismo do velho paradigma a querer que nós controlemos a situação, uma situação que é completamente incontrolável para nós, em termos, em termos das circunstâncias, certo? Há um grande desconhecido lá à frente e a nossa reação imediata é querer controlar, é querer saber o que fazer e ser proativo, porque a sensação de estar parado é como se fosse, é quase como se fosse uma impossibilidade interna. E isso tem muito a ver também com a herança de todos os últimos anos, não é? Em que as coisas aceleraram muito, as coisas estavam muito rápidas, a tecnologia que era suposto vir ajudar-nos a facilitar a nossa vida, não é? A estreitar as relações, a aproximar-nos uns dos outros, não é? A tecnologia também da internet devia ter vindo facilitar a nossa vida, mas ao contrário disso, acabou por nos escravizar muito também, porque as empresas e a corrida ao lucro, não é, também fizeram com que dissessem assim: agora as coisas estão mais fáceis, então vamos sobrecarregar mais as pessoas, vamos num espaço de 8, 9, 10, 12 horas de trabalho, ou às vezes até 16, vamos sobrecarregar ainda mais as pessoas nos empregos, nas escolas, vamos aumentar a carga horária, vamos aproveitar tudo isto que a tecnologia nos deu e vamos ainda mais absorver coisas, vamos produzir ainda mais, vamos virar toda a nossa sociedade para a produtividade, para a proatividade e para a juventude, sempre. Mas uma juventude que é muito limitada, porque rapidamente um jovem e um adulto a viver nestas circunstâncias rapidamente se esgota. Portanto, é uma juventude mesmo muito, muito limitada, porque mesmo uma pessoa no estado adulto vai passar o resto dos seus anos desse estado adulto e nos anos a seguir completamente queimado, a carburar muito menos do que conseguiria, a adquirir problemas crónicos, etc. Portanto, toda esta velocidade a que nós nos habituámos e que veio de forma incremental, não é? Portanto, veio devagarinho e de uma forma quase como que nós nem nos apercebíamos, não é? Fomos-nos habituando. Criou aqui um mecanismo mental, um mecanismo do nosso sistema interno que nos está constantemente a empurrar para a frente, para fazer, para produzir, para ir,
para ir, para ir. E nós nem sabemos para onde é que estamos a ir, mas só sentimos que temos que ir. E quando agora todas as circunstâncias desaceleraram as coisas, agora as coisas têm que ficar mais interiorizadas, as pessoas têm que olhar para as coisas que não queriam olhar, entre elas, por exemplo, as pessoas que estão com as crianças e os seus filhos em casa não têm outro remédio senão olhar para aquelas crianças, lidar com elas exatamente como elas são. Olhar também para a pessoa com a qual tem uma relação. A vida não está igual. As pessoas estão a ser obrigadas a olhar umas para as outras de frente. Estão a ser obrigadas a uma interiorização e a uma paragem e um desaceleramento. E isso está a fazer com que este mecanismo a que nos habituamos está a querer na mesma ter o mesmo ritmo, a mesma velocidade, está a impelir-nos para isso. E isso vê-se muito bem também nas redes sociais. Não é? E não é só numa determinada área profissional, nós estamos a ver isso em todo o lado. E não é só num só país, estamos a ver em todos os países que estão a ser afetados. O ser humano realmente é muito comum, tem reações muito comuns para além fronteiras, culturas, ideologias, políticas e etc. Praticamente em todo lado as pessoas estão a ter exatamente a mesma reação. Porque o ser humano tem realmente coisas em comum para além desta ilusão das separações. A mensagem que me veio foi muito importante e eu acho que é uma mensagem importante a passar, daí eu ter feito esta introdução, um bocadinho para termos o contexto sobre a mensagem que eles querem passar e que é aceitar que nada vai ser como antes é muito importante. Se vocês têm ouvido os meus vídeos principalmente nos últimos 2 anos, se bem que o ano passado eu interrompi durante grande parte do ano, vocês ouviam-nos falar tantas vezes na flexibilidade, no libertar o controle, falavam tantas vezes no músculo da flexibilidade, não é? E agora estamos mesmo a atravessar um período em que é necessário essa flexibilidade. Este medo e este terror e esta vontade de controlar as coisas, de que as coisas voltem àquilo que eram. Este medo horrível, por um lado, que nos impele a querer ter ideias e a querer controlar e a querer encontrar respostas num mundo que está desconhecido, cujo resultado é desconhecido. Ou por outro lado, queremos alienar-nos e entreter-nos como que a distrair-nos do que está a acontecer. Tanto uma reação como outra são fugas. São fugas. Porque aquilo que é mais desconfortável neste momento é atravessarmos a situação tal como ela se apresenta e sentirmos tudo aquilo que temos a sentir e permitirmos-nos sentir o que estamos a sentir. Se o que estamos a sentir é que estamos a ter dificuldade em aceitar esta interrupção nas nossas vidas, esta perturbação nas nossas vidas, então é isso mesmo que temos que aceitar. Se não estamos a conseguir aceitar, temos que aceitar a nossa não aceitação ou a nossa dificuldade em integrar a nova realidade. A dificuldade em olhar para o futuro e ver que tudo está no ar. E também começar a largar a ideia de que as coisas vão ser como eram de antes e que vão ser da forma como nós estamos a projetá-las. É muito importante nós largarmos estas ilusões, mas é importante permitirmos sentir o que estamos a sentir. Porque no último vídeo eu estava a falei da questão da ilusão de um sistema que é frágil e um sistema que não funcionou para todas as pessoas. Já não funciona há muito tempo.
não é? E nós temos esta ilusão de que as coisas estão a funcionar para nós, de alguma maneira, e, portanto, não funcionam para os outros, mas paciência, não é? Temos que continuar, temos que criar a nossa vida, não é? Se não funciona para os outros, paciência, os outros que se desenrasquem, não é? Ou então, tenho muita pena dos outros, mas também sinto que não consigo fazer nada, e, portanto, tenho que tratar de mim, tenho que tratar da minha vida, não é? Mas, no fundo, é um sistema muito frágil. Mas, independentemente desse sistema ser uma ilusão ou não, a verdade é que no meio disto tudo houve muita coisa que se estilhaçou. Essa ilusão que se estilhaçou, essa fragilidade de um consumo que nós achávamos que era imediato, não é? Íamos ali ao supermercado, tínhamos as coisas, encomendávamos online, alguém nos vinha pôr à porta, tínhamos produtos frescos ali, mesmo ali ao virar da esquina. Consumo imediato de roupas, consumo imediato de poder ir à rua, fazer a nossa vida, ir à praia, ir aqui, ir ali. Todas estas coisas que nós tínhamos como garantidas na nossa vida e que agora ficaram todas no ar, baseadas num sistema que efetivamente não funcionava para todos, é, no entanto, uma perda e nós temos que encará-lo dessa forma. Porque a sensação interna de que estamos a perder as nossas ilusões acerca do nosso presente, acerca da pessoa que somos, acerca do nosso futuro e etc., isso também provoca sentimentos de dor. Aquilo que nós estamos a passar neste momento, enquanto seres humanos, é uma situação traumática. E querer dar-lhe um sentido já, para metê-lo numa caixinha, para que a nossa cabeça consiga perceber, é por esta razão que está a acontecer, é isto que eu estou a aprender. Não, não é só isto que estamos a aprender, nós estamos a aprender muita coisa. Isto é muito mais vasto do que uma aprendizagenzinha ou do que um pretexto para entrarmos em ideologias políticas ou ideologias culturais ou outra coisa qualquer. É muito mais vasto do que isso. E por outro lado também não é, vou-me enroscar aqui no meu cantinho, vou-me alienar, não vou querer saber do que se passa, não vou querer saber do que estou a sentir. Porque nós temos que sentir o que estamos a sentir. Vocês conseguem realmente compreender como é que é possível que a maioria das pessoas, eu nem diria a maioria, mas diria que um grande grupo de pessoas que vivem no mundo dito civilizado, né? No mundo ocidental, nasçam, cresçam a ter noção do que se passa noutros lados do mundo e que ainda assim haja só uma pequena parte dessas pessoas que dedica as suas vidas a tentar mudar essas situações? Como é que é possível? Vocês já pensaram nisso? Como é que é possível que nós, enquanto adultos, tenhamos conhecimento da forma como o mundo funciona e como tanta gente está em situações precárias, em situações injustas, em situações de escravidão? E ainda assim estamos a educar os nossos filhos e as nossas crianças e dizemos-lhes: não, 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 não sigas os teus sonhos ou não sigas aquilo que sentes. Tens que ir para um local onde tenhas saída profissional. Tens que ir e alimentar este sistema. E porquê? Porque temos terror. As pessoas vivem cheias de medo, um medo horroroso de que, se não fizerem as coisas de acordo com o sistema, que irão ficar em situações horrorosas de precariedade. Não vão ficar, enfim, vai-lhes acontecer uma catástrofe. E não queremos isso para os nossos filhos. Não é? E, portanto, por uma questão de proteção, porque nós, enquanto adultos, vivemos cheios de medo e cheios de terror, nós instruímos as nossas crianças, formatamos as nossas crianças para elas se instalarem dentro do sistema, porque temos a ilusão de que o sistema as vai proteger de alguma maneira, que lhes vai dar um futuro qualquer,
que tenha uma qualquer garantia. Não há garantias. A vida não tem garantias. Nunca teve e nunca vai ter. E largar essa ilusão é extremamente importante. Mas é também importante compreender que essa ilusão nos tem acompanhado desde, provavelmente desde que nascemos, não é? Salvo raras exceções. Salvo raras exceções. A maior parte de nós nasceu e cresceu com esta ilusão. E ela agora está um bocadinho a partir, não é? Porque uma das mensagens que me têm enviado mais é: isto não vai ser nem a primeira vez, nem a última vez que o sistema vai dar sinais da sua fragilidade e vai dar sinais do seu colapso, porque nós temos mesmo que aprender. Temos mesmo que aprender que nós não viemos aqui para alimentar um sistema que se alimenta dos outros para a sua própria sobrevivência e luxo. E isto é a mais pura das realidades. Eu posso-vos dizer, e agora vou introduzir aqui uma certa experiência pessoal, que muitos de vós sabem a minha paixão por cristais e sabem que eu adoro cristais. Eu gosto também muito de joalharia. É uma das coisas que... Porque eu sou uma pessoa criativa, adoro coisas bonitas e gosto de coisas artísticas. Adoro, acho lindo uma pessoa poder usar uma joia que expressa o seu interior, e não considero isso uma futilidade. Considero isso uma expressão de nós próprios. E eu, quando era mais jovem também, não é? Nos meus 20, eu tive a oportunidade de poder fazer carreira nessa área, juntando a minha paixão dos cristais pela minha paixão pela joalharia, e tive a oportunidade para isso e tinha audiência para isso. Tinha clientes e tinha público para isso. E então comecei a investigar, comecei a fazer contactos, comecei a conhecer esse mundo. Aquilo que eu encontrei foi devastador, devastador. Tanto ao nível do ambiente, em termos dos cristais em massa, não é? Em termos de dominar, portanto, está-me a faltar a palavra, mas no fundo a extração, a extração dos cristais, devastador para a Terra, e o impacto social nas pessoas, devastador, indigno, indigno. E vocês sabem quantas lojas, eu não vou dizer o nome porque eu não quero que me processem, eu não quero pôr-me ao risco, mas vocês têm noção de quantas lojas nós temos cá online e na nossa rua que vendem joalharia com design indiano, que vem da Índia ou vem dos países asiáticos, que são joias com cristais? Vocês fazem ideia do que é comprar um brinco desses ou um pendente desses a preços acessíveis ou ditos acessíveis para nós aqui? Vocês sabem o que isso implica ao nível do ser humano nos países asiáticos? Vocês não fazem ideia. Mas é a hora de começar a fazer. É a hora de começar a perceber que para nós temos coisas bonitas e para nós temos o nosso conforto, isso não pode estar apoiado no sofrimento e na miséria de outras pessoas, animais e planeta. E isso é uma coisa que nós temos que sentir cá dentro. Não é uma coisa mental, é uma coisa que temos que sentir cá dentro. E esta experiência que nós estamos a passar agora é uma experiência traumática para nós. E é bom que nós sintamos cá dentro que não queremos ficar as mesmas pessoas que éramos antes. Esta é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é aquela que se cria e produz em tempos amenos e em tempos em que as coisas estão a correr todas bem, aparentemente. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira evolução faz-se através
da experiência da limitação, da experiência do colapso, da experiência do estilhaçar das ilusões e da perda que isso provoca e dos sentimentos que isso provoca, das emoções que isso provoca em nós. É através do sentir, é através de nos permitirmos sentir o que estamos a sentir que isso vai nos transformar internamente. Não é um exercício mental. Nada do que que nós estamos a atravessar agora, nada do que estamos a passar agora é um exercício mental. É efetivo. Está a passar-se connosco, com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa sociedade. E como vos disse no último vídeo, eu não vos estou a falar de um ponto de vista de uma plataforma privilegiada. Eu tenho família próxima de pessoas que têm situações de saúde que são fatores de risco. São fatores de risco. Eu tenho uma amiga muito, muito querida, acima dos 55 anos, que é médica no hospital. Uma pessoa fantástica antes disto e durante isto também. E eu preocupo-me com ela todos os dias penso nela e mando-lhe mensagens. Eu não estou a falar-vos de uma plataforma privilegiada qualquer, protegida e segura e nada disso. Eu estou a falar-vos como pessoa que também está a atravessar esta situação. E como pessoa também que consegue olhar para esta situação e ver como também tenho coisas a aprender internamente. Há coisas em mim que têm que mudar, têm que evoluir. E foi nesse exercício interno, não é? Nesse ponderar e nessa meditação que eu tenho feito nestes últimos dias e ontem principalmente, que veio a mensagem: isto não é suposto passar em branco. Esta experiência que nós estamos a atravessar é extremamente importante para nós. Nem toda a gente vai sair disto mudada ou transformada, certo? Porque é assim, as pessoas têm o livre-arbítrio e a sua escolha. Mas não é essa a intenção da energia, não é essa a intenção da fonte, de mudar toda a gente, mas sim mudar um número suficiente de gente para que o mundo possa sofrer também uma alteração e possa integrar alta vibração, mas esta alta vibração depende da nossa evolução, cada um de nós individualmente. E nós é que temos que decidir se nos permitimos sentir o que se está a passar, se permitimos sentir as nossas emoções, as nossas perdas, as nossas dores, aceitar que neste momento a melhor resposta interna é não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que se está a passar e poder descansar nessa incerteza, aceitar essa incerteza, mas decidir que a situação que estamos a atravessar, com toda a sua emocionalidade, com todo o seu estilhaçado de ilusão, vai mudar quem nós somos para sempre. Nós temos que fazer essas ponderações, nós temos que fazer essas meditações internas e vai depender de cada um de nós a nossa própria evolução. Se vamos atravessar isto à pressa de chegar do outro lado, para reganharmos um sentido qualquer de normalidade, para voltarmos a construir o nosso sistema do zero, porque é aquilo que conhecemos, porque é o nosso velho paradigma e não conseguimos sequer pensar que pode haver uma coisa nova lá à frente. Muitos de nós vão ter essa reação. Ou se vamos escolher atravessar o que estamos a atravessar, sentindo, tentando chegar a compreensões interiores acerca de nós, acerca do que viemos cá fazer, acerca do que significa estar vivo, o significado da vida para nós. E decidir que esta experiência nos vai mudar, que nos vai ajudar a evoluir internamente. Deixar de viver a espiritualidade de uma forma pragmática. Eu estou aqui sentada a fazer esta meditação, que é para ganhar nova tranquilidade, que é para poder
saber que decisões é que hei de tomar acerca do meu negócio para ganhar mais dinheiro, para poder ter uma melhor casa, para poder ter um melhor conforto. Viver a espiritualidade de uma forma pragmática é o velho paradigma. E o novo paradigma pede-nos para nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente a uma verdade maior, a um olhar maior, a voltar a contactar com o nosso poder pessoal. Sozinhos, efetivamente, não conseguimos mudar o mundo. Mas nós somos muito mais do que aquilo que temos noção. E o isolamento e a sensação de estarmos sozinhos não é verdade. Há muita gente que está a fazer essa evolução, muita gente que também está no terreno e que, felizmente, foram exceções à regra, não é? E decidiram não alimentar o sistema, mas sim tentar mudá-lo, não é? Tentar ajudar as pessoas que foram maltratadas e continuam a ser maltratadas por este sistema. Há muita gente aí. E nós não significa que às vezes algumas pessoas com certas sensibilidades nós não podemos ir para o terreno. Eu, por exemplo, uma pessoa como eu, que absorve assim, que trabalha com energia e que absorve facilmente a energia de alguém, eu não posso ir para um país de extrema pobreza e estar a ajudar as pessoas no terreno. Eu não posso, porque eu passava lá uma semana e ia ficar completamente destruída, mentalmente, emocionalmente. Eu não ia servir para ninguém. Iam ter que me internar num hospício, porque eu não ia servir para ninguém. Certo? Mas eu tenho algo a dar a este mundo, algo que eu tenho andado a adiar, algo que eu também tenho andado aqui um bocadinho a saltar às poças, e eu, por muitos receios e traumas e dores do meu passado, eu escolho atravessar a situação atual e permitir que ela me transforme. Transforme-me enquanto ser humano para me ajudar a alinhar-me mais com a minha alma e com o meu coração, porque empatia eu já tenho. Pois falta-me outras coisas, mas cada um de nós está-nos a faltar qualquer coisita e que esta experiência nos pode dar, se nós nos permitirmos fazer essa evolução. Porque a vivência da espiritualidade é a vivência do amor, não é a vivência da mente, não é a vivência do ok, estou a construir isto para mim, porque é este o meu futuro, porque foi isto que os meus pais me ensinaram, porque se eu não fizer assim não vai funcionar, vou, vou adiar isto, vou adiar aquilo, vou adiar aquilo. É importante nós atravessarmos esta situação e cada um de nós pensar e sentir o que é que quer receber disto tudo. E é nessa meditação interna de cada um de nós que nós vamos sair do outro lado outras pessoas, com outras ideias acerca do mundo, com uma sensação renovada de poder interno, porque nós temos esse poder. Para não voltarmos a sermos tão passivos quando vemos que outras pessoas estão a ser maltratadas, que outras pessoas que porque nasceram noutros sítios, têm outras religiões, outras culturas, outras ideologias, não têm os mesmos direitos humanitários que nós temos. Como não têm? Como não têm? Eu cheguei a ver pessoas a falarem de refugiados de uma maneira horrorosa e eu só pensava assim, estas pessoas têm noção de que as pessoas que vieram, os seus ascendentes, na sua ancestralidade, todos nós, independentemente de onde nascemos neste momento, todos nós já tivemos familiares que foram refugiados. Vocês têm noção disso? E vocês sabem o que é o medo e o terror e lá está. A fragilidade de um futuro que não existe, um desconhecido à mercê
das circunstâncias e das decisões dos outros? Vocês sabem o que isso é? Então é bom começar a pensar, quando estamos cheios de medo, a querer conservar aquilo que é nosso, porque ele está a fugir-nos dos dedos, e olhamos para os outros e dizemos assim: tu que trazes a doença, ou tu que trazes o perigo da tua ideologia, e tu que trazes o perigo disto e daquilo, não tens os mesmos direitos do que eu. Temos pena, nasceste nesse país, pois olha, temos pena. Como assim? Não. Esta situação, se nós nos permitirmos sentir, ela vai mudar-nos para sempre. E é muito possível que, derivado disto tudo, pessoas mudem de carreira, mudem de local, mudem de país, mudem de ritmo de vida, comecem a dizer isto não está certo, não é? Porque tanta gente, até no nosso próprio país, derivado do problema económico de 2008, da crise económica de 2008, quantas pessoas estavam numa situação e continuam a estar numa situação precária com as ditas agências de trabalho temporário? Com todos os sistemas que foram implementados, que foram autênticos sanguessugas para as pessoas. Onde é que se viu a sociedade insurgir-se contra isto? Ninguém se insurgiu e está mesmo aqui ao lado da nossa casa. Pessoas abaixo do nível da pobreza, as rendas a aumentar horrivelmente, que as pessoas não têm como estar numa casa digna, apesar de trabalharem de sol a sol. Como é que é isso justo? Mas ninguém se insurge, ou muito poucas pessoas, não é? E isto não é uma questão de culpabilização, não é uma questão de andarmos a olhar para trás e acharmos que fomos isto ou fomos aquilo e sentimos culpa, não. Mas é reconhecer também a nossa passividade e a forma como nós estávamos tão fechados na nossa parte mental, tão fechados no nosso receio, tão fechados no nosso sistema e na nossa caixinha. E em vez de atravessar esta crise, achando e desejando novamente estar dentro dessa caixinha, em vez de fazer isso, vamos realmente sentir quem somos e o que viemos aqui fazer. Porque não é por acaso que nós nascemos na altura em que nascemos e não é por acaso que estamos vivos neste período. E cabe a cada um de nós encontrar essas respostas internas, porque não sou eu que vou dar, não é ninguém que pode dar a ninguém. Cada um tem que realmente sentir e fazer as suas escolhas internas. Eu, para mim, posso-vos dizer que, apesar de eu, ao longo destes anos todos, ter tentado muito ir pelo lado do coração, ir pelo lado da alma e etc., eu também tenho, como eu disse anteriormente, os meus traumas, as minhas dores e as minhas dificuldades internas. E esta situação toda também está a ajudar-me a ver isso, não é? A encarar essa parte. E apesar de eu, por exemplo, com o exemplo que dei há pouco da joalharia e dos cristais, etc., eu não fui capaz de ir para a frente com um negócio, apesar de ter todos os contactos para isso e ser extremamente fácil. Eu na altura até disse a algumas pessoas, e elas ficavam a olhar para mim, eu disse, é muito fácil fazer dinheiro neste mundo. Basta não se ter escrúpulos. Basta não se ter escrúpulos, é muito fácil fazer dinheiro neste mundo. E eu naquela altura escolhi não o fazer, apesar de ser uma paixão minha, apesar de... Mas eu não tinha condições para fazer de outra forma. Teria essas condições se tivesse dinheiro para investir. A fundo perdido, quase, para tentar mudar isto, mas não tinha. E portanto decidi não ir. Mas isso é um aspecto. Eu não estou aqui a falar disto só para dizer, ai, vejam só como eu sou boa pessoa. Não, 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 não. Nada disso. Eu só estou a dizer que apesar de eu não conseguir ir para a frente com isso, não é? Depois de ter visto aquelas situações, eu também, paralelamente, em muitas outras ocasiões da minha vida, não fui tão ativa como poderia ter sido. E também andei aqui um pouco passiva noutras situações e noutras circunstâncias. Mas não estou zangada comigo própria, porque eu olho para trás e percebo porque é que assim foi. E tenho que ter compaixão por mim. E é o que eu tento passar a vocês também. Tenham compaixão por vocês também. Mas tenham compaixão
pelo vosso eu passado e pelo vosso eu presente, mas também comecem a pensar se não querem ser outra coisa a partir de agora. Evoluir efetivamente, internamente. Ok? Por isso aqui vos deixo esta mensagem. É mais uma ponderação, é mais uma meditação, mas eu achei que era extremamente importante. A energia está muito forte e está connosco, e nós temos só que nos permitir sentir, permitir que ela faça os caminhos dentro de nós e realmente tentar descansar um bocadinho nesta posição desconfortável de não saber e da incerteza, mas abrimos-nos ao ponto de dizer assim: sim, eu quero saber, eu quero evoluir, eu quero ser aquilo que eu nasci para ser, eu quero manifestar o meu potencial aqui. Estar aberto a isso, eu acho que é o mais importante nesta altura. E eles estão aqui para nós. Por isso aqui vos deixo esta mensagem com um grande, grande beijinho, muita, muita luz e muita, muita força. E eu irei continuar a produzir conteúdos, irei continuar a manifestar também, enfim, parte do meu propósito, que também é este, com grandes desejos de paz para vocês, alegria e muita ponderação e muita meditação nesta fase que não está a acontecer por acaso e não nasceu do nada. Está aqui porque há uma razão, ou várias, e nós, cada um de nós, deve abrir-se, ou pelo menos fica a sugestão de se abrir para saber que razões serão essas também. Enquanto seres humanos, enquanto humanidade, não só enquanto portugueses ou brasileiros ou outra nacionalidade, como seres humanos, como humanidade, além fronteiras, além culturas e além ideologias. Um grande, grande beijinho para todos e até à próxima.